Amigos, bom dia para vocês. Eu estou fazendo esse vídeo de manhã. Sempre que eu saio para trabalhar, eu aproveito para fazer mais um vídeo para o meu canal. Grato por vocês estarem me ajudando aí nesses seus comentários. Aos poucos o canal vai crescendo. Aos poucos. Tem apenas 82 inscritos. Eu podia aqui já ter um turbilhão de pessoas visualizando, porque só no meu Facebook tem 5.000, quase 5.000 seguidores lá, né? Mas eu não postei nenhum vídeo ainda no meu Facebook, não vou postar. Vai chegar subitamente qualquer dia, qualquer hora. Não estou preocupado com isso. Mas eu agradeço a vocês pela ajuda, pela contribuição. E hoje nós estamos entendendo que os canais ateus estão se espalhando pela internet. E não vai demorar. Nós vamos alcançar aí uma extensão vasta na internet, porque nós falamos a verdade que eles não querem ouvir e não querem aprender a verdadeira verdade. Eu sou Antônio Galvão, meu canal traz o nome de Pilastra da Verdade e mais uma vez com vocês aqui em um vídeo. O vídeo de hoje é para falar sobre uma suposta profecia de alguém do seio da minha família que continua na religião, no fanatismo religioso. É uma pessoa bem humilde, simples, né? Uma pessoa que é semi-analfabeta, mas bem menos, acredito que bem menos no conhecimento de que um verdadeiro semi-analfabeto um pouco mais inteligente. Usa até a internet, mas não tem entendimento nenhum para fazer pesquisa. Uma pessoa muito simples. E um certo dia eu cheguei, tem pouco tempo. Eu ainda não tinha declarado que eu não acredito mais nesse Deus da Bíblia. Ou melhor, eu não acredito em Deus nenhum, não acredito em Deus, não acredito em Satanás, não acredito em nada disso. Nenhum tipo de segmento e nenhum tipo de divindade, entendeu? Ou qualquer tipo de espírito. Eu não acredito. E tenho meus motivos pelos quais me fizeram eu não acreditar. Acabou. Acabou a conversa. E eu estava conversando na casa dessa tia, uma tia minha. Não vou dizer o nome, aqui eu não falo o nome de ninguém. Aqui eu não vim aqui neste canal para falar de pessoas. Não. Aqui eu critico a prática religiosa que me prejudicou por 25 anos. Por isso que eu critico. E realmente eu acordei e descobri que não existe e acabou. Eu tenho subejas provas, tanto na minha família como na minha vida durante esses 25 anos, que nada do que eu pensava que existia, que algo ia acontecer assim, dessa forma, que foi profetizado, que foi revelado, nada aconteceu. E eu realmente descobri que não existe. Que eu estava redondamente enganado, como eles estão e vão continuar, se não quiserem acordar. E essa suposta profecia dizia que eu ia morrer. Usou, dizendo ela. Ela foi usada lá por uma entidade, segundo ela, que diz que é o Espírito Santo de Deus usando ela. Isso não existe, é coisa da mente. Depois eu vou falar um pouco sobre o que significa consciente e subconsciente na mente humana, o que eu aprendi. Por que acontece isso? As pessoas ficam em transe e depois sonham com coisa que durante o dia, acordado ou acordada, não fala, não pensa, mas à noite acaba sonhando, diz que foi Deus que revelou. Eu vou explicar sobre isso. Mas falando da profecia, foi assim, eu cheguei na casa dela, eu e um genro dela. Genro dela. Não era um genro, era o genro da filha dela, mas estava em lugar de genro, porque a neta dela morava na casa dela como se fosse também filha. E ele namorava não, namora, vive junto hoje os dois, um casal maravilhoso, entendeu? E ele, genro da filha, e
ele está no seio da família, como se fosse genro dela também, porque a neta é como se fosse filha, foi ela que criou. Ok, vamos ganhar tempo aqui. E eu comecei a falar sobre a corrupção dos pastores, com raras exceções. Raro eu tenho amigos pastores que jamais eu vou chegar aqui e falar deles. Não tenho nada contra eles. Mas quando eu falo pastores, eu falo a compacta massa da corrupção dentro das igrejas evangélicas. Eu estou falando dos pastores das igrejas evangélicas que são realmente corruptos e mentirosos e aproveitam desses fiéis, desses coitados. Quando eu digo coitados, não estou falando de pessoas, questão a pessoas, não. Em preconceito, não. Eu falo na questão da ignorância religiosa. É isso. E a gente falando sobre a corrupção dos pastores, ela se levantou. Não falou nem para mim ouvir, falou pro meu amigo, genro da filha dela, ouvir. E depois passou para mim. Que Deus ia me matar. Deus ia me matar. E não ia demorar. E não adiantava a família pedir misericórdia pela minha vida, não. Eu já estava condenado à morte por Deus que ela acredita. Por esse Deus aí da religião. E não só eu, o meu genro também ia morrer. Que estava junto comigo, compartilhando com aquela conversa que a gente estava falando dos ungidos de Deus, segundo ela. Entendeu? Então, ela entrou em transe lá, e disse que tinha um anjo usando ela, falando na boca dela, ou o Espírito Santo de Deus. Então é o seguinte, que eu ia morrer, e não ia demorar. Resumindo, o prazo que ela deu para eu morrer passou. E eu consegui muito me sobressair mais em várias coisas boas da minha vida, depois que eu me desliguei e me desgrudei. Se eu tivesse falado na casa dela, eu estava falando dos pastores corruptos, mas eu não falei nada a respeito de Deus. Se eu falasse na casa dela que eu não acreditava mais nesse Deus, a profecia ia ser assim, que Deus não ia só me matar, não, ia me torturar até a morte. Eu penso assim. Então, que Deus é esse? Que mata alguém por conta de uma opinião que ele deu o próprio direito, segundo eles, do livre-arbítrio. Quer dizer que você não tem direito de ser contra, não tem direito de criticar nada. Então esse Deus não existe, esse Deus só existe na mente do ser humano. Eu quero deixar uma coisa bem clara para você que está assistindo aí, você que ainda tem uma dúvida sobre a religião, ou você que ainda é religioso e está refutando tudo que eu estou falando aqui. Você vai chegar nesse vídeo. Vou falar uma coisa para você aqui. Deus e o diabo são construídos e alimentados na mente humana. Esse Deus nunca existiu. Olha só, eu falei que ia falar sobre o consciente e subconsciente. Nossa mente trabalha, nosso cérebro, aqui, como dizia meu avô, a cachola, trabalha com duas coisas importantes como o computador. Você sabia que a memória do computador foi feita baseada na mente humana? Depois de muitos estudos, o computador trabalha assim, tem a memória dele, a memória principal, memória RAM, ou outro nome lá, memória, e tem o HD, que é o local de armazenamento. Tem computador que tem, digamos, 4 GB de memória e tem 500 de HD. Tem computador que tem 4 GB de memória e tem 1 TB de HD, que é muito mais. Enfim, HD é o armazenamento. A nossa mente trabalha assim. Nossa mente tem um consciente e o subconsciente. O consciente é a memória, é aquilo que a gente tem por memória ali. E o subconsciente é aquilo que está armazenado no HD. É isso que acontece na religião quando você sonha, foi Deus que revelou. Não, é algo que foi alimentado no teu subconsciente, que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com nada. E às vezes você está dormindo, mas sua memória está viva. Ela cria uma história e traz aquilo do subconsciente que estava armazenado, que você nem lembrava mais, e forma uma história ali, o sonho. Então essa é a verdade. Na verdade, Deus, ou o diabo, ou qualquer coisa do lado espiritual, isso foi construído pela mente humana. Mente humana. Não foi um Deus
que construiu um povo. Foi o povo que construiu um Deus. Cada um construiu o seu Deus do seu jeito. Dentro da igreja evangélica, todos ali adoram o mesmo Deus, o mesmo Jesus, mas cada um entende esse Deus da forma que a sua mente articula. Se você colocar vários cristãos ali, evangélicos, de várias denominações, para fazer um debate e discutir, dá confusão. Dá confusão. E se colocar para discutir até da mesma denominação, dá confusão. Porque se for falar sobre Deus, um fala que ele entende Deus assim, o outro entende Deus assim, é um pouco da confusão, você está errado ou você está certo. Ou eu entendo Deus dessa forma. Não, eu entendo Deus dessa forma. Então, dentro da igreja evangélica tem vários deuses que eles dizem que é só um, porque é coisa da mente humana. Mente humana. Quando eu digo você se desligue disso, se desliga disso e invista em você. Se você começar a pegar sua mente humana, usar sua mente humana para investir em inteligência, para você construir algo na sua vida, para o benefício seu e da sua família, e deixar a religião de mão, você vai ser bem-sucedido em tudo. Tudo vai dar certo na sua vida. Mas se você começar a acreditar em um Deus que nunca existiu, porque nós somos frutos de uma evolução, isso já está sendo provado pela ciência. Uma evolução, mutação, nós somos como um fungo. A vida aqui proliferou aqui por conta da zona de conforto. Aprenda isso, a zona de conforto, a distância do Sol para o planeta Terra. Oxigênio, água. Os especialistas aí da astronomia, da ciência astronômica, eles estão lutando para ver se vão descobrir se já houve vida em Marte, nesses planetas aí, porque se descobrir que teve água no estado líquido, a zona de conforto vai dizer que ali teve vida. É isso. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Criador que está ali bisbilhotando a sua vida. Então é isso. Então, ela profetizou. Agora, como é que uma pessoa que diz que tem um Deus que é misericordioso, que ama, que fala de vida, profetiza ameaçando um outro ser humano de morte? Não tem sentido nenhum com a realidade. Não existe sentido com a realidade. Gente, é coisa da mente humana. A mente humana articula isso. Eu venho dizendo, eu tenho muitas coisas para dizer. Olha só, antes de encerrar esse vídeo, que os meus vídeos são pequenos, por enquanto são pequenos, de 15 minutos para cá. Antes de terminar esse vídeo, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma história para contar no meu canal, que eu ainda não contei, que vai surpreender todos vocês. Aqueles que os alienados não. Tem uns que não tem jeito mesmo. Não tem. Já a mente já foi contaminada. Mas aqueles que estão na dúvida se a religião é certa ou não, quando assistir eu falando e ouvir a minha história, a história que eu tenho para contar, durante a experiência dos 25 anos, que eu ainda não contei, aí você vai ser ateu de uma vez por todas. É isso que eu estou lhe dizendo. Aí você vai dizer, realmente é isso mesmo. Vai mexer com você. Mas eu fiz um desafio aqui. Quando eu tiver 1000 seguidores, eu estou com 82. É pouco, comecei agora. Quando eu tiver 1000 seguidores, que eu ver que o público está maior um pouco para mim contar essa história, eu vou contar essa história. Vou contar. Eu não estou aqui fazendo isso para ter muitos seguidores, não. É porque, quando eu pregava, eu gostava de um público maior. Por quê? Porque eu me preparava muito para levar algo. É a mesma coisa, você tem uma semente, mas não tem a terra fértil, não adianta. Não adianta. A semente é boa, mas a terra não é fértil, não adianta. Então é isso aí. Um abraço para vocês e eu vou voltar depois em outro vídeo.